Bom dia, pessoal. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que é a mesma habite seus corações, não sou hoje maternamente. Amém? Gente, Deus cumpre a sua palavra. O Senhor prometeu nos últimos dias enviar o profeta Elias. Ele diz: eis que nos últimos dias enviarei o profeta Elias para que converta o coração dos pais a seus filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, antes da vinda do Senhor, Ele vai enviar o profeta Elias para converter o coração dos pais a seus filhos e dos filhos a seus pais. Agora eu pergunto para vocês: quem é aqui na terra que tem poder de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais? Quem tem o poder de converter as pessoas aqui na terra? Ninguém. Ninguém pode converter nem a si mesmo, imagina os outros. Mas o profeta Elias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Então eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Quem é o profeta Elias que o Senhor vai enviar nos últimos dias? Para nós entendermos essa questão, eu quero falar para vocês que somente Cristo, Ele pode converter os corações. Então o profeta Elias se trata de Cristo. Cristo será enviado para converter o coração dos pais aos filhos. E vamos entender agora como Cristo será enviado. Vamos começar pela bênção de Jacó para os seus filhos. Jacó abençoou Judá dizendo: Judá, tu é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Essa profecia se cumpriu quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ele subiu da presa. Então, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Grave bem essa profecia. Leão é um símbolo de Cristo. Agora vamos falar agora de uma outra tribo, qual Jacó também deu uma bênção especial. Ele falou para Dan: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E ele continua: Dan será uma serpente do caminho, uma víbora de da vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E ele continua: a tua salvação espero, ó Senhor. Na tribo de Dan, Jacó profetizou ali a vinda do Senhor. Ele se referiu a Dan como Senhor. A tua salvação espera, Senhor. E ele disse ainda: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Quem julga? É Cristo. Cristo é o juiz. O Senhor é o nosso juiz. Então agora eu vou continuar para que vocês entendam melhor essa questão. Lá em Deuteronômio, Moisés, dando a bênção para os filhos de Israel, ele falou: Dan, é leãozinho, saltará de Bazã. Bazã é o monte de Deus, é o trono de Deus. Então agora eu quero que vocês entendam sobre a mesma bênção que Jacó deu para Judá, dizendo que Judá era leãozinho, que representa Cristo. Agora Moisés dá para Dan, dizendo: Dan é leãozinho e saltará de Bazã. E agora, o que vocês têm a dizer sobre essa questão? Como entender tudo isso? Gente, eu já falei, o profeta Elias é Cristo, que virá para batalhar contra a versão imagem, como está em Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco virá para batalhar contra a versão imagem. Tá. Então agora, como entender que Dan é leãozinho e saltará de Bazã? O título leão é dado para Cristo. Agora que eu vou explicar para vocês. O Senhor Cristo incorporará o primogênito da linhagem de Dan para batalhar contra a besta e sua imagem, para cumprir a profecia. Eis que nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Para também cumprir a profecia, eu bramarei como leão, e meus filhos e minhas filhas tremendo virão e se converterão ao Senhor. O Senhor nos últimos dias, Ele vai se manifestar. Ou seja, Ele
vai incorporar no corpo de uma pessoa para poder batalhar contra a besta em sua imagem. Como está escrito no Novo Testamento: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e venha sobre vós o tempo de refrigério. E ele envia o Cristo, o qual já foi designado. Deus vai enviar o Cristo. Para quê? Para batalhar contra a besta e a sua imagem. Nos últimos dias vai ter a guerra do Armagedon. Cristo virá para batalhar contra a besta e sua imagem. E já estamos nesse período. Gente, quero falar para vocês que muito em breve vocês vão ver isso acontecer. Cristo vai se manifestar no corpo de um homem para bramar como leão, para batalhar contra a besta e sua imagem. Como nós sabemos que a guerra do Armagedon vai ser uma guerra de Cristo contra a besta e a sua imagem. A besta enganou o mundo inteiro, né? E a imagem da besta também está enganando, está seduzindo os habitantes da terra. Quem é a imagem da besta? Quem é a besta? Nós sabemos que a besta é um poder político e religioso, um poder que passou 1260 anos perseguindo o povo de Deus e matou muitas pessoas, que é o poder romano, o poder papal, o poder da Igreja Católica, né? Passou 1260 anos perseguindo o povo de Deus. E a imagem da besta quem é? São protestantismo apostatado que se uniram numa tal de liberdade religiosa para promover a liberdade religiosa, uniu a igreja com o Estado e agora está fazendo lei no poder civil para perseguir aqueles que não se unem com essa falsa liberdade religiosa. Então, nesses tempos, nesses períodos, Cristo vai se manifestar para batalhar contra a besta e sua imagem. Ele é o profeta Elias, que fala a palavra de Deus, né? Nos últimos dias enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, do filho a seus pais. Então era essa mensagem que eu queria transmitir para vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E quando você vê isso acontecer, quando você vê aqui nessa cidade um homem bramando como um leão, é Cristo que está incorporado nele. Na vinda de Cristo, no primeiro advento de Cristo, ele se fez carne. Ele veio em forma de um pecador, embora ele não tenha pecado. Mas ele veio, ou seja, a divindade de Cristo se ocultou na humanidade do homem. E agora, ele vai novamente vir em carne, mas vai ser diferente. A humanidade do homem vai se ocultar na divindade de Cristo. Ou seja, você nem vai pensar que aquela pessoa ali é uma pessoa humana. Pelo poder que Cristo vai vir, bramar como leão. Gente, ninguém tem o poder de bramar como leão. Satanás não consegue imitar a voz de Deus. A voz de Deus é como de grande trovão, de um som de muitas águas, de um rugido de um leão. Somente Cristo, Pai, Filho, tem essa voz, né? Satanás não consegue imitar. Então, quando vocês verem isso acontecer, sabem que é a incorporação de Cristo, né? Então, que Deus possa nos abençoar, não só maternamente. Amém. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Este vídeo eu quero trazer para todos o conhecimento bíblico a respeito da incorporação de Cristo nesses últimos dias, que ele incorporará no corpo que não é o dele, mas no corpo de um homem. Eu quero mostrar para vós tudo por dentro das Escrituras Sagradas e também pelo espírito de profecia. Quero dizer claramente, começando por Romanos, capítulo 11, Paulo ali, ele está falando da restauração de Israel. Se a queda de Israel foi uma riqueza para o mundo, então ele fala, o que não será a sua restauração, será vida dentre os mortos. Então ele continua a dizer sobre o assunto e diz claramente, e o libertador virá de Sião. A frase virá está para o futuro, mostrando que Cristo, ele é o libertador e virá de Sião, ou seja, de Israel, ou seja, um homem que seja de Israel. Então, a gente vê claramente nas profecias do Novo Testamento a promessa de um libertador
para o povo dos últimos dias. Aqui não se refere à segunda vinda de Cristo. Você pode ler o contexto de Romanos capítulo 11 e entenda. Está falando de uma restauração. Também Pedro, lá em Atos capítulo 3, o verso 19 a 21, a gente vê claramente o apóstolo Pedro fala que arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venha tempos de refrigério pela a presença do Senhor, e ele enviará o Cristo, o qual já foi designado. Jesus, para aquele período, foi enviado o Cristo, a pessoa de Jesus, mas aqui está prometendo, no período do refrigério, ser enviado o Cristo para restaurar todas as coisas antes da sua segunda vinda. Para o período do refrigério, será enviado o Cristo para o período do refrigério, o qual é, esse período do refrigério é a presença do Senhor, para que aquelas pessoas que o aceitarem sejam cancelados os pecados daquelas pessoas, o qual será o período do refrigério, os últimos dias, os quais LGUA te fala que o povo de Deus recebe esse refrigério, o qual, em outras palavras, a chuva seródia só receberá quem aceitar o Cristo que foi enviado. Isto será a incorporação de Cristo, como está tudo revelado nas Escrituras Sagradas, que isto aconteceria, como já falei de Romanos, agora já falei de Atos, e agora vamos prosseguir para outros versos bíblicos, para que nós entendamos que realmente a profecia para os últimos dias, Cristo incorporará o corpo de um homem para cumprir tudo o que está escrito na Bíblia. Nós vemos também lá em Oséias capítulo 11 e o verso 10, fala que o Senhor bramará como leão, e seus filhos tremendos virão do ocidente, do oriente, se converterão ao Senhor. Esse período de Cristo bramar como leão é o período que Pedro falou em Atos, capítulo 3, versos 19 e 21, como também Paulo falou lá em Romanos, capítulo 11, que o libertador virá de Sião. Então, agora vamos para Isaías, capítulo 28, e o verso 11 e o verso 12, diz o seguinte: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério, certo? Fala que é o refrigério, dá descanso aos que estão cansados. Ou seja, aqui mostra aqueles que estão cansados dos pecados. Então terá descanso no refrigério pela presença do Senhor, né? Porque o período do refrigério pela presença do Senhor é o período dos cancelamentos dos pecados. Então aqueles que vão ser cancelados os pecados, aqueles que vão receber a chuva seródia, então aceitarão a presença do Senhor, e essa presença do Senhor será a incorporação de Cristo num corpo que não é o dele, mas num corpo de um homem, como está mostrado nas profecias. Neste caso, em Isaías capítulo 28, mostra quem é este homem que Cristo vai incorporar. É um homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Então, vamos agora para Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22. Aqui a bênção que Moisés deu às tribos. Então, tem uma bênção muito importante que ali mostra Cristo na tribo de Dan. Ele diz assim: para Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então, já foi muito bem claro em alguns vídeos aqui explicado, mais uma vez estou explicando para vocês que a frase leãozinho é uma frase mostrando o título de Cristo, porque leãozinho não é aquele leãozinho pequenininho, nem o leão velho, mas é o leão novo, o leão de guerra, o leão rei,
O leão que ali, ele domina o seu território. E este título pertence a Cristo, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Ellen G. White explica que Davi não foi o leão. Quem foi o leão foi Jesus, no caso da linhagem de Judá. Porque essa frase também, leãozinho, aparece também na bênção que Jacó deu a Judá. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. Então, quando Cristo ressuscitou dos mortos, ali era Judá, estava subindo da presa, porque Jesus, o primogênito da linhagem de Judá, subindo da prisão, subindo da morte. Então, a frase leãozinho, tanto em Judá como em Dan, é a frase que de rei de Cristo. Ou seja, leãozinho, em outras palavras, é Cristo. Você está entendendo? Então, Cristo encarnou em Judá. Cristo incorporará em Dan. Então, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 11, que o libertador virá de Sião, está mostrando que Cristo incorporará da linhagem de Dan, como está na profecia. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 28, e verso 11 e 12, que o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério. Então, está mostrando que este homem de lábios gaguejantes e de língua estranha é da linhagem de Dan, o qual Cristo falará, incorporado nele. Então, quando nós lemos lá em Oséias capítulo 11, verso 10, que o Senhor bramará como leão, é este homem da linhagem de Dan que Cristo incorporará e bramará como um leão, Cristo incorporado. E agora eu quero trazer a atenção de vocês para Gênesis capítulo 49, ali sobre Dan, quando o patriarca Jacó deu a benção para Dan, uma benção profética. Então ele inicia no verso 16 dizendo: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Irmãos e irmãs, olha, quem julga é Deus, ele é o juiz. E quem tem povo é Deus. Então aqui mostra Cristo na linhagem de Dan. E isso ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Sansão não cumpre essa profecia. Ele foi um símbolo dessa profecia que vai se cumprir agora, nos últimos dias. Que o libertador virá de Sião, que é da linhagem de Dan. Dan julgará o seu povo. Cristo incorporado em Dan, no primogênito da linhagem de Dan. Então, no verso 17, está dizendo assim: Dan será uma serpente, uma víbora junto ao caminho, e que morde os talões dos cavalos, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Alguns interpretam erroneamente este verso, pensando que a interpretação deste verso está ao contrário da bênção que foi dada no verso 16. Se Dan, no verso 16, ele é juiz, ele julga o seu povo, agora é necessário no verso 17 ter uma prudência para poder julgar. E é isso que o verso 17 está dando, essa bênção tão maravilhosa. E Cristo, ele é a fonte da prudência. Ele incorporado, ele vai desmascarar, vai derrotar ali, bem derrotado, todos os enganos da besta e do falso profeta, o qual fala lá em Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco, o qual é Cristo, incorporado nesta última grande obra para guerrear contra a besta e o falso profeta. E em Gênesis capítulo 49, verso 17, mostra essa prudência como o próprio Cristo falou nos evangelhos. Seja prudentes como a serpente, mas muito erroneamente não entende
as profecias, não entende o que se lê e interpreta como Dan. Nesse verso 17 está falando coisa ruim para ele. Alguns dizem que é o anticristo, outros dizem que Dan não vai para o céu por causa disto. Mas vamos interpretar corretamente. Se Dan, ele é juiz, se ele julga, pois ele tem que ter a prudência. E isso é o que o verso 17 está dizendo para nós. Que Dan, ele terá a prudência, ele será vitorioso, pois ele terá a prudência, como serpente tem a prudência, Dan, ele é a fonte da prudência, porque Cristo estará incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Então, isso é confirmado com o verso seguinte, com o verso 18 a Dan, que diz, mesmo assim, Jacó dizendo, a tua salvação espero, ó Senhor. Então agora um conjunto de bênção maravilhosa. Dan sendo prudente. E agora o próprio Jacó que está dando a bênção, está esperando a salvação no Senhor, que incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Não só Jacó chama Dan de Senhor, mas também espera a salvação no Senhor, o qual o Senhor fará uma salvação. Agora, como está escrito lá em Romanos capítulo 11, que o Senhor, que o libertador virá de Sião, o primogênito da linhagem de Dan. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Então, a profecia fala claramente de Cristo nesses últimos dias. Como já falei, de Apocalipse capítulo 19, mostrando esta batalha contra a besta e contra o falso profeta. O cavaleiro do cavalo branco é Cristo incorporado, como está no decorrer de todos os outros textos das Escrituras Sagradas, como também está lá em Apocalipse capítulo 17, que a besta com os 10 reis guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. Vencerão também os eleitos que estão junto com ele. Então, irmãos e irmãs, é uma verdade da Bíblia. E nós não podemos descrer da Bíblia. A Bíblia é bem clara a respeito de Cristo. É bem claro que ele estará nesta última grande obra. O capitão do exército do Senhor estará na frente desta batalha, incorporado, como está escrito nas Escrituras Sagradas, na linhagem de Dan. Então, nós não podemos descrer o que a Bíblia declara. Tudo o que foi predito nas profecias da Bíblia se cumprira. E também se cumprirão o que ainda falta se cumprir, o qual é a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan. Então, irmãos, agora eu quero chamar a atenção para esta placa que vocês estão vendo atrás de mim aqui. Aqui diz assim: Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo. Então vocês viram aí a placa dizendo Elias Joanã é a segunda pessoa de Cristo. Por quê? Porque a primeira pessoa de Cristo foi a encarnação em Jesus Cristo. Então, ele está lá no céu, à direita de Deus. A primeira pessoa de Cristo está com suas mãos feridas no santuário celestial, intercedendo por todos aqueles que verdadeiramente se convertam e se arrependam dos seus pecados. Então, a incorporação de Cristo é como Deus o revelou para a sua serva, Deusilene Souza, que o que foi dito em Apocalipse capítulo 10, e João não escreveu, foi o seguinte: eis que daquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Então, Deus revela através de sonho que o que os 7 trovões falaram, e João ia escrever e não escreveu, foi esta palavra que o anjo do Apocalipse capítulo 10, que é o próprio Cristo, falou.
Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Então, no próprio sonho de Deuselene Souza, diz esta palavra: Elias Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo incorporará em ti. Então, irmãos, está de acordo toda a profecia com que vem sendo revelado aqui no canal Profecias Finais a respeito da incorporação de Cristo. E no Espírito de Profecia, L.G. White fala no livro A Verdade sobre os Anjos, ela fala claramente que o anjo do Apocalipse capítulo 10 é o próprio Cristo, que Satanás enganou o mundo e as igrejas. Mas a voz do poderoso anjo, que é Cristo do Apocalipse 10, requer atenção. Ou seja, ele vai bramar como leão nesta última obra aqui na terra. Então, a sua voz vai requer atenção, porque vai bramar como leão. Ele incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, a segunda pessoa de Cristo, que ele vai incorporar no corpo que não é o dele, ao mesmo tempo que ele está lá no céu, no santuário celestial, ele estará aqui na terra, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Para hoje, crer na pessoa de Jesus Cristo está muito fácil hoje, está popular. Mas eu quero saber se as pessoas tivessem, naquele período que Cristo estava aqui na terra encarnado, se as pessoas iam ter a humildade de Pedro, a humildade de João e dos discípulos que o aceitaram como seu salvador pessoal. Isso é o que eu quero saber. Porque agora está popular. Assim, aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo naquele período, tinha o mesmo espírito dos que não vai aceitar a Cristo incorporado agora neste período. Então foi por isso que o mataram a Cristo, crucificaram, porque eles não aceitaram. E da mesma forma agora, como está escrito em Isaías capítulo 28, verso 11 e o verso 12, que diz: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, mostrando que é a incorporação de Cristo no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Dá descanso aos que estão cansados, que para aqueles que o aceitam, vai ser um descanso, vai receber o cancelamento dos pecados. Mas na frente diz assim: mas não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. O verso também diz que é o refrigério pela presença do Senhor. Mas o verso diz também: mas não quiseram ouvir. Ou seja, mostrando a rejeição, mostrando que mesmo aqueles que creem na profecia do refrigério, que é da chuva seródia, para proclamar a mensagem do terceiro anjo, desmascarar a besta e a sua imagem, mesmo eles vendo aquele a quem o Senhor vai incorporar, e o Senhor incorporado, quando se cumprir, pregando a mensagem, dando a mensagem em viva voz do aviso da queda de Babilônia, dando a mensagem, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, mesmo assim eles não vão aceitar. Muitos não vão aceitar, como está na profecia, mas não quiseram ouvir. Então, irmãos, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério pessoal, quando ele estava aqui na terra, curando, ressuscitando, o rejeitaram, são aquelas pessoas que tiveram os mesmos espíritos daqueles que rejeitarão a incorporação de Cristo em Elias Joanã.
o qual Deus revelou que a incorporação de Cristo é a segunda pessoa de Cristo. A incorporação de Cristo é a segunda pessoa de Cristo. Eu quero trazer para vocês uma lembrança também que das tribos de Israel, somente 2 tinham leões nas suas terras. A primeira, Judá, como nós vemos na história, Davi mata um leão com suas próprias mãos. E a segunda tribo que tinha leão foi a Dan, como nós vemos na história, que Sansão matou um leão também com suas próprias mãos. Então, tanto Davi representa o reino do Messias, representando o reinado do Messias, como Cristo é o rei dos reis, como também Sansão, representando a incorporação do rei dos reis, o qual ele agora incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Davi foi um simbolismo, mostrar o reinado de Cristo. E Sansão foi o simbolismo para mostrar a incorporação de Cristo. Vejamos que Davi foi o rei de Israel, como você vê a história, né, do reinado dele. E Sansão, ele foi o quê? Ele tinha um poder incorporado nele, ele tinha uma força incorporado nele, mostrando que ali, simbolizando a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, agora, nesses últimos dias, o qual é Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Então, o primogênito da linhagem de Dan receberá a incorporação de Cristo no seu corpo, como Cristo prometeu em Apocalipse capítulo 10. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas num corpo de um homem. Se fosse permitido João escrever, estaria em Apocalipse capítulo 10 esta frase. Mas se João tivesse escrevido, já havia muitas pessoas ao mundo afora dizendo que Cristo estava incorporado nele. Por isso que foi dito, guarda em segredo. Mas Cristo levantou sua mão direita ao céu e à sua esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que este mistério, a incorporação de Cristo, vai se cumprir agora, nos dias da voz do sétimo anjo, que a sétima trombeta, como Ellen G. White explica no livro Grande Conflito, começou a ser tocada em 1844. Ou seja, em 1840 terminou o período da sexta trombeta e em 1844 foi o céu aberto e vista a arca da aliança dos 10 mandamentos. Cristo saiu do lugar santo para o Santíssimo em 1844. Então, nós estamos vivendo num período do toque da sétima trombeta. E justamente neste período vai se cumprir o mistério de Deus. E qual é esse mistério? Em sentido secundário, Paulo fala claramente, Cristo em vós. Mas em sentido primário, é em uma pessoa. No período da linhagem de Judá, para se cumprir, Judá é leãozinho, foi na pessoa de Jesus. Ali, Cristo, Jesus, ali estava encarnado na pessoa de Jesus, o homem, Jesus Cristo, em sentido primário. Em sentido secundário, quando todos os discípulos, ali, a igreja primitiva com o Espírito Santo, assim também agora, em sentido primário, Cristo incorporado em Elias Joanã, a segunda pessoa de Cristo, e em sentido secundário, todos os que receber a chuva seródia, em sentido secundário. Então, para ter o sentido secundário,
tem que ter o sentido primário. Então, como vemos apresentando aqui no canal Profecias Finais, as revelações de Deus a respeito que Cristo incorporará em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então, irmãos e irmãs, vocês estão vendo a profecia claramente dentro da Bíblia. E aqueles que têm somente a Bíblia para crer, como o Espírito de profecia o ajuda a crer ainda mais na Bíblia, aqueles que crê na Bíblia e no Espírito de profecia aceitarão a profecia e aceitarão a incorporação de Cristo. Por quê? Para que os pecados sejam cancelados. Aqueles que não aceitar a incorporação de Cristo, os pecados não serão cancelados. Olha, o batismo foi para o perdão dos pecados. Aqueles que aceitaram a fé em Jesus Cristo, ali aceitaram o batismo, então foi os pecados perdoados. E agora chegou o período daqueles que crê em Jesus Cristo aceitar a sua segunda pessoa, que é a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para que os pecados sejam cancelados. Porque a profecia fala claramente, tanto em Atos capítulo 3, do verso 19 a verso 21, como também em Isaías 28, verso 11 e verso 12, que a incorporação de Cristo é o refrigério, e é o refrigério, é a chuva seródia, a certeza dos cancelamentos dos pecados. Então só receberão a chuva seródia, o refrigério, pela presença do Senhor, aquele que fazer o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Ao contrário, não vão receber a chuva seródia. Então, desde já, convido a você a se unir com este ministério, com o Quarto Anjo, pois nós já estamos no período do entusiasmo santo. Desde o dia 26 de fevereiro de 2025, começou esse entusiasmo santo da promessa de Deus, e vai se avolumar até se avolumar em um alto clamor, que é a chuva seródia, o refrigério pela a presença do Senhor. O alto clamor da mensagem do terceiro anjo, que unicamente este ministério está cumprindo esta profecia, pois já está bem visto de todos que nós estamos pregando nas ruas, nas praças, não de nós mesmos, mas por causa do chamado maravilhoso que Deus nos fez a respeito da incorporação. Ele, passo a passo, revelou tudo em relação à sua última grande obra aqui na terra, a incorporação de Cristo. Então, se eu creio em Cristo, Jesus encarnou, eu também creio que ele vai incorporar. Eu já fiz o meu confessar. Deuselene Souza também já fez o confessar. Vários irmãos do Brasil e irmãs, como também em Angola, já fizeram o seu confessar. E agora está surgindo também em outros países, também o movimento Quarto Anjo. E você está convidado a participar, ser um daqueles que vão dar o alto clamor, unir-se junto com Cristo, porque Cristo é o capitão do exército do Senhor, que estará na frente, incorporado desta última batalha contra a besta e contra a sua imagem. Então, louvado seja nosso grande Deus. Então, se você deseja a fazer o seu confessar, a forma para fazer o confessar e se unir com esse ministério, aceitar toda a instrução deste ministério, reconhecendo que este ministério é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a restauração de Israel, é a volta do primeiro amor, como está
no período da igreja de Éfeso, como também a continuação do ministério de Ellen G. White, como Deus chamou a sua serva, Deuselene Souza, como também a continuação da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. E se você deseja se unir conosco, a forma de fazer eu confessar é levantando as mãos para cima e olhando para o céu e dizer estas palavras: eu creio que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Amém e amém. Que Deus seja louvado, que a obra de Deus na terra começou, que o aviso da queda de Babilônia está sendo dado nas ruas e nas praças. E você está convidado a fazer parte do Ministério Quarto Anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, para juntos darmos o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Por quê, irmãos? Porque dando o aviso da queda de Babilônia e o chamado sai dela, povo meu, acompanha com estes avisos, com esses apelos às igrejas, as 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 a verso 12. Então, o aviso da queda de Babilônia e o chamado sai dela, povo meu, nós também pregaremos as 3 mensagens angelicais. Louvado seja Deus. E assim, a mensagem do terceiro anjo se avolumará em um alto clamor. E com esses avisos, tudo será desmascarado. É em viva voz, como está na profecia. No espírito e virtude de Elias e de João Batista, será dado este aviso. Falando de Elias, todos aqueles, os 144 mil que darão a mensagem com o rosto iluminados, eles estarão no espírito de Elias. Mas tem que cumprir-se a profecia, como L.G. White falou, que alguém virá no espírito e poder de Elias. Como você contempla aí o texto aí na tela, e esta pessoa é o primogênito da linhagem de Dan, o qual Cristo incorporado cumpre-se exatamente, porque quem converte, como está escrito, e ele converterá os corações dos pais aos filhos. Quem converte é Deus, quem converte é Cristo. Então, a promessa do cumprimento de Malaquias capítulo 4 é Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então, ele, Cristo incorporado, estará na frente desta última grande obra e restaurará todas as coisas. Ou seja, toda a verdade será restaurada no ministério Quarto Anjo. Como está escrito, os 144 mil, eles não se contaminaram com mulheres. Isto é, não tem doutrinas falsas no ministério Quarto Anjo. Pois este ministério, o qual Cristo incorporado é o líder dos 144 mil, restaurará toda a verdade. É por isso que Jacó falou que Dan julgará o seu povo, porque julgará os 144 mil. E é por isso que Dan não aparece entre os 144 mil, porque ele está sendo o líder dos 144 mil. Mas para aqueles que têm dúvida em relação a Dan, deixo um texto aqui ainda para vocês. Leia Ezequiel capítulo 48 e você vê a cidade a qual tem um nome que o Senhor está ali, a qual é a mesma, a Nova Jerusalém de Apocalipse. Lá está as 12 portas da cidade, a qual é a mesma, as 12 portas da Nova Jerusalém, e lá está a porta de Dan. Então, para você que tem dúvida, confere Ezequiel capítulo 48. Então, a profecia para Dan, para cumprir-se
a profecia que Dan é leãozinho, ou seja, Dan é Cristo incorporado nesta última grande obra de Deus. Na linhagem de Dan, Cristo incorporará, como na linhagem de Judá, Cristo encarnou. Então, vou ficando por aqui e que Deus nos abençoe a aceitar o que está escrito na Bíblia em relação a Cristo e não rejeitar o nosso Salvador, o nosso Libertador. Amém e amém. Até a próxima.